Estamos de volta com o programa Observadores. Hoje, lembrando aos nossos telespectadores que eles podem entrar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, facebook.com/programa Observadores e também através do e-mail observadores@grupocorreio.com.br. E a gente tem recebido muitas cartas e críticas, elogios e também as pessoas nos sugerindo temas. Um deles era esse, a atuação das instituições como a Polícia Federal e a Justiça Federal, e a nossa conversa fluiu bastante. Até esses 16 minutos passaram bem rápido do primeiro bloco, e o Dr. Rubens encerrava no último bloco, o Dr. Viana, falando sobre essa questão. A gente falava um pouquinho de delação premiada, tornozeleira, termos que estão cada vez mais próximos do entendimento da grande maioria da população. E eu queria sua visão também sobre isso, como profissional policial. Quando eu fiz a pergunta ao Dr. Rubens, é porque a gente ouve, por exemplo, na rua, a seguinte avaliação. O cidadão que era um empreiteiro percebeu desde o mensalão que ele ia preso e o agente político não. Não acontecia, o agente político não era punido no mesmo, com o mesmo rigor. O mesmo rigor que aquele cidadão que foi preso como operador. Né? E de lá para cá, então, ele passou uma vez preso, esse operador, passou a reagir de outra forma, aceitando a figura da delação premiada. Como é que é esse contato em relação a nós partirmos para uma delação premiada? Bem, como o Dr. Rubens bem colocou, a gente apura fatos. A investigação ela não é pessoal, ela apura fatos. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa se vê envolvida diante daqueles fatos. Né? E eu acho que o papel do Estado é oportunizar essa possibilidade de a pessoa ter decência com a sua própria história. Não é? Errei sim, mas estou aqui disposto a colaborar. O Instituto da Delação Premiada, em que pese está midiaticamente aí bastante divulgado hoje, já é bem antigo, como o Dr. Rubens colocou. É a questão da confissão, mas é uma confissão dentro de parâmetros, não é? Em que ele vai ganhar algum benefício em prova daquilo. Aquilo para a polícia é muito interessante, porque investigar é muito caro. Além de tomar tempo, também toma grande quantidade de recursos, são diárias, são passagens, e o Instituto da Delação ele facilita. Mas é muito importante dizer que a pessoa delata fatos, não necessariamente pessoas. E esta delação, para que seja de fato uma delação e reconhecida e homologada pela justiça, é preciso que ela seja contundente, de fatos inéditos, não é? E de substância, de fatos que permitam desencadear em outros fatos. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, a pessoa só delatou porque estava preso, ou a pessoa só delatou por isso. Assim, nós temos regras, e essas regras são cumpridas. Uma das mais importantes é que a delação é um ato de vontade, é uma liberalidade daquela pessoa que está sendo investigada, mas acima de tudo eu acho que é um ato de decência, no sentido de o Estado me deu a oportunidade de, perante meus pares, não é, a sociedade como um todo, me redimir daquele erro que eu cometi, e assim ser premiado por isso. Então, assim, é muito importante que esse instituto ele não seja banalizado, a ponto de que determinadas inferências, determinadas colocações sejam colocadas. Ele só fez isso para se livrar da cadeia, mas tudo que ele está falando é mentira. Não, é um instituto sério e que, para que reverta-se em benefícios a essa pessoa que está sendo investigada, é preciso que esses fatos sejam comprovados. E aí, então, homologado pela relevância dentro do contexto. Tem relevância dentro do contexto. Então, assim, é um instituto muito importante por vários aspectos, mas eu acho que o mais importante é esse, a questão do tempo, que é o que a gente colocou aqui antes, né, Dr. Rubens, que muitas vezes leva-se anos para que se tenha uma condenação e muitas vezes quando essa condenação chega, muitos dos fatos ali já estão prescritos. Então, nesse aspecto, eu pontuo essas duas questões, que é a oportunidade que o Estado está dando, de a pessoa ter essa decência com a sua própria história e confessar aquilo que de fato fez e poupar recursos públicos que podem ser empregados em outras investigações, otimizando assim os recursos que já são poucos, que não são muitos. Tá. Eu queria que a gente olhasse algumas imagens aqui na tela. Fran, por favor. Aqui, Dr. Rubens, a atual estrutura da Justiça Federal aqui, na sua época ainda era um pequeno prédio improvisado, né? Improvisado, inclusive ainda existe lá essa área. Hoje em dia foi revestido na sede da Polícia Rodoviária Federal, onde era a estrutura antiga da Polícia Federal, e aqui agora a nova sede da Justiça Federal, perdão. E agora a sede atual
né, na qual a gente inaugurou aí há 3, 4 anos e agora já abrigando 2 varas federais e dividimos também a região com aqui. 2 juízes substitutos, um juizado. E dividimos também a área aqui com subseção de redenção. Sim. Não é isso? Que tornou talvez o fardo um pouco menos pesado. Vamos passar aqui, Fran. Aqui é o Juizado Especial Federal, que também o senhor estava aqui na abertura, né? Abertura, eu lembro. Esse é um pouquinho mais antigo. Tem o quê? 6, 7 anos, não é isso? Que a gente trouxe eu juizados. estive aqui também. Qual a importância do Juizado Especial? O Juizado Especial, eu me lembro, ele parecia que a Justiça Federal era elitizada. Na época da Revolução, quando se falava em pequenas causas, era uma coisa insignificante. Era uma batida de carro. As pessoas tinham até medo de litigar na Justiça Federal, porque era uma legislação autoritária, juízes autoritários, entendeu? Pouca estrutura. As pequenas causas, eu não vou dizer que não existissem, mas o povo não era incentivado a litigar na Justiça Federal. Entendeu? O juizado, ele criou uma categoria de causa que diz de menor, o Juizado Especial Federal de menor importância, mas não, na verdade nem é de pequena causa, porque para a pessoa ela é uma grande causa, mas causa de pequeno valor, entendeu? Para desafogar. Mas aí inicialmente nem mesmo precisa ter um representante, um advogado. Tipo a Justiça do Trabalho, para você reclamar, você não precisa de advogado, entendeu? Aí eu até pensei que o juizado ele não teria tantas causas assim, mas com a Constituição de 88, com os investimentos, com a criação do juizado, você vê, ele hoje tem o maior volume de causas dentro do judiciário. Trabalhadores rurais, aqui essa área rural toda passou a acreditar que... Com certeza, Previdência até 60 salários mínimos, principalmente trabalhador rural. Tem várias federais, como Lusiânia em Goiás, que a maior parte dos processos é de causas de rurícolas, né? E em juizado também. Então a gente não acreditava, eu não acreditava que houvesse a priori assim, uma importância tão grande em termos de volume de causa. Mas eu lembro, quando Belém foi instalada, foram para o juizado cerca de 1.500 processos e poucos meses depois 4.000, depois 7.000, 10.000, 20.000, 50.000 e hoje na época se fez assim, se colocaram 4 juízes para trabalhar numa vara de juizado, né, para dar vazão àquilo, e hoje o juizado é uma realidade. Eu penso que nós temos de investir em conciliação, mediação, transação, acordo, porque a estrutura judiciária federal é muito cara, caríssima, com juízes e computadores, custos, entendeu? Hoje já se fala até em redução de custos, assim, congelando contratações, para você ver o quanto se interiorizou, quanto cresceu. E para o interior, por exemplo, Santarém, aquela região no entorno de Santarém, passou a litigar lá na vara federal, coisa que ela não era incentivada a fazer antes, no juizado. Uma coisa impressionante. É uma outra justiça, com um processo célere, informal, que tem dado bons resultados. Tem havido algumas distorções. Com certeza foi um avanço muito grande. Muito grande. Foi justificado o investimento federal aqui em Marabá. Exemplo do que o senhor está citando. Hoje se a sua carta registrada não chegar no destino, você pode reclamar contra os Correios. Eu já vi isso. A pessoa ganhando dano moral contra os Correios. Coisa impensável. Vamos olhar aqui mais algumas imagens. Agora a gente vai pular para a Polícia Federal. Aqui é a sede nossa da Polícia Federal aqui em Marabá, a estrutura que a gente tem, que é a estrutura da antiga Conab aqui, isso. Da antiga Conab, mas tem servido bem a Polícia Federal, até porque está no centro da cidade, é um prédio que tem alguma estrutura, né? Recentemente passou por algumas adaptações. Vamos passar, Fran. Aqui já são operações recentes, né? Aqui com uma lote de algumas coisas apreendidas. Pode passar, Fran. Aqui já conduzindo uma pessoa que foi detida, foi presa recentemente, essa operação é recente. Vamos passar. Aqui drogas, a gente estava citando, né, grande quantidade de drogas.
aqui também a apreensão. Se vocês repararem nessa imagem aqui, doutor, acho que você não estava aqui ainda, isso aqui é um compressor, né? Sim, essa droga estava dentro desse compressor. Foi preciso chamar o pessoal do Corpo de Bombeiros com aquele aparelho que eles usam para quando desencarcerador para abrir esse compressor e achar lá dentro essas drogas. Doutor, estão cada vez mais criativos, né? Eu lembro também recente, também próximo a essa operação aí, foi encontrado um veículo aqui que todas os compartimentos do veículo estavam também com esse tipo de tablete de droga, até no teto do forro do veículo. Assim, como as nossas técnicas investigativas têm avançado, eles também têm avançado nas técnicas dele de dissimular né, essa questão dos entorpecentes, assim. Aí, vamos dizer assim, estava até fácil, não estava difícil não, porque tinha um objeto. O ruim é quando você tem uma roupa, uma coisa que ela está toda embebida ali, e às vezes você não tem um cachorro, não tem uma coisa assim, e passa despercebido, né? Mas assim, do mesmo jeito que eles avançam, a gente avança também. Então a gente sempre dá um passo, eles dão outro, faz parte. Esse caso do cachorro, olha essa, doutor Rubens, essa foi a notícia dessa semana. O cidadão foi preso com uma caminhonete pela Polícia Rodoviária Federal, e encontrado dentro dos compartimentos desse veículo vários tabletes desse aqui. E aí foi só olhar a história do veículo, a pessoa realmente ela não devia. Esse veículo tinha sido preso pela Polícia Federal numa ação contra contrabando. Esse veículo ficou muitos anos no pátio, ele foi leiloado, esse cidadão comprou, adquiriu no leilão, e agora, como a Polícia Rodoviária Federal está trabalhando com cães, foi descoberto. Ou seja, se eu não me engano, foram 7 anos que o veículo ficou apreendido, nunca se soube que eu já trabalhei na cidade de Foz do Iguaçu e era curioso. Às vezes você prendia um ônibus, você tirava 2 toneladas de maconha, de cocaína, que estava dentro dos compartimentos, né? E depois, com o tempo, a gente ia lá fazer outra revista e encontrava mais droga. Então, assim, parece um caso curioso, mas às vezes é comum, dada a grande quantidade, principalmente ali na região do Mato Grosso do Sul, que é uma porta de entrada, que é uma rota, né? É curioso, assim, como eles encontram maneiras de dissimular, mas, assim, o Estado está sempre vigilante, está sempre atento a essas novas técnicas. Vamos passar aqui, Fran. Aqui. Essa ação aqui, pode passar mais uma? Essa ação aqui foi recente, foi numa prefeitura aqui próxima, uma prefeitura que é tida como um grande município aqui da região, que é Paraupebas, e que corre muito dinheiro, né? Tanto de recursos federais, que seria o caso né? Quanto também de recursos de royalty, de exploração mineral, etc. Mas eu estou dando exemplo de Paraupebas, eu não quero nem analisar o caso de Paraupebas especificamente, mas falarmos sobre a questão política, né? A gente tem visto cada vez mais operações relacionadas a desvio de recursos públicos, etc. e tal. Como é que o senhor vê hoje essa situação aqui na região? Acho assim, a nossa democracia ela é uma democracia nova ainda, né? Mas madura. O que eu tenho visto, o que eu tenho observado, é que a população não está mais disposta a ficar calada, né? Acho que no passado você via essas coisas acontecendo e as pessoas tinham medo, não é, de chegar até as autoridades competentes pela apuração desses fatos e falavam assim, não vou denunciar porque eu tenho medo. Isso eu acho que medo é uma coisa que a gente respeita. É importante que a população entenda que ao fazer uma denúncia ela não está necessariamente se comprometendo, que eu digo assim, colocando o seu nome. Na verdade, o papel de investigar e de apurar é da polícia e a gente apura fatos. Mas o que eu vejo que mudou com relação ao passado é o comprometimento da população. Então, assim, você vai num hospital hoje, não tem uma aspirina, não tem um dipirona, que foi o caso da última operação que a gente fez, que era desvio de verba pública. E aí você pergunta, onde está esse patrimônio? Esse patrimônio está nos helicópteros, está nos aviões, está nas lanchas, que no caso foram apreendidas nessa operação. Então, assim, o que a gente vê é essa mudança de postura, que o público quer a sua prestação de serviço público com dignidade e com respeito, e não aceita mais que seja lá quem for o representante, que foi colocado para representá-lo, que não o represente, mas que represente a si próprio. Eu acho que todas essas questões de debate, dessa questão de corrupção, ela é importante, ela é saudável porque representa um amadurecimento da democracia. Eu acho assim, fala-se muito dessa questão do custo Brasil, de repente no Brasil não ter dinheiro, não sei, sinceramente eu não sei. Mas o que eu sei é que
tem muito recurso que poderia ser aplicado de forma ótima, de forma eficiente e que com certeza ia se reverter num futuro melhor. Seja na educação, seja na saúde, e o trabalho que a Polícia Federal tem desenvolvido em parceria com a Justiça Federal, com o Ministério Público é esse, é de devolver ao público uma dignidade que foi surrupiada e uma dignidade que lhe foi tirada em benefício de poucos. Então, eu acho que nessa questão do combate à corrupção, uma coisa que eu acho que é importante pontuar é essa mudança cultural, né? E até a delação é isso que a gente falou, é uma oportunidade do cidadão se redimir dos seus próprios erros. E assim, a gente tem feito excelentes trabalhos, não é? E é sempre bom ressaltar que esse é um trabalho conjunto, ninguém faz nada sozinho, não é? A polícia investiga, o Ministério Público, caso assim entenda, faz o seu encaminhamento e a Justiça julga. Mas todos nós desempenhamos o nosso trabalho para o cidadão, para aquele que vai procurar uma prestação de serviço público gratuito, não é? Decente, ele possa ser assistido com a decência que ele merece. Perfeito. A gente acabou de matar aí mais um bloco e nós voltamos com o programa Observadores logo após o intervalo.